dessa semana. Então agora vamos finalizar o raciocínio que propomos no início da semana, que era sobre existência e a unicidade de soluções para equações diferenciais. Então nós vamos nos restringir para equações diferenciais de primeira ordem, e o roteiro dessa aula vai ficar da seguinte maneira. Eu agrupei 2 vídeos em um só, porém são temas que não são dependentes, tá? Então primeiro vamos comentar esse tópico, que é a existência e unicidade de soluções, e depois falar de equações separáveis. Então lembrando que você pode pensar em partes distintas, são estudos distintos que você está fazendo aqui, embora esteja no mesmo vídeo, tá? É claro que encontrar soluções para equações separáveis significa responder à existência de solução, né? Porém, a gente quer dar uma resposta geral, e para isso nós vamos então recorrer ao teorema de Picard. Então, para equações diferenciais de primeira ordem, nós vamos ter um resultado que dá condições suficientes para a existência e unicidade de solução, que é uma resposta que a gente queria, mas é abstrata, ou seja, dizer se existe solução não significa que nós vamos ser capazes de encontrá-la, porém a gente sabe que existe, o que para efeito de método numérico, por exemplo, já é mais animador, já que sabendo que existe a gente tenta procurar, né? E depois, já agora, em seguida, depois dessas preliminares sobre equações diferenciais, a gente vai passar um passo adiante, que é para algumas classes de equações diferenciais tentar exibir as soluções. Estas classes, a gente já comentou quais alguns tipos, que é as de primeira ordem, as de segunda ordem e linear. Algumas não necessariamente são assim, mas ainda é possível encontrar as equações diferenciais, a solução dessas equações, que são as equações separáveis, e nas aulas seguintes veremos as equações exatas e depois as equações lineares de primeira e segunda ordem. Então o roteiro é esse, começamos por aqui e depois passamos para esse tópico. Muito bem, então qual que é a ideia aqui? Bom, a gente já viu na aula anterior o problema de valor inicial. Então a primeira coisa que a gente começou o curso foi falando de certas equações diferenciais. Vamos fixar o contexto aqui, como nós fizemos na aula anterior, que é ver qual tipo de equação diferenciais a gente está afirmando, tá? Então considere a IDO. Então eu vou sempre me restringir a esse tipo de IDO aqui, ó. dy dx igual a f de xy, tá? Se você tem dúvida sobre isso, volta na aula anterior, na videoaula anterior, você vai ver lá que aqui a gente pensa nisso como sendo uma fórmula envolvendo x ou y. Porém, isso aqui, na verdade, é uma fórmula no sentido de que para cada x e y, onde y depende de x, isso aqui é uma função. E a gente viu lá, por exemplo, alguns exemplos onde essa função aparece, a função y, uma função que leva um par num número, para cada valor aqui, ou a função x vezes y, ou a função x ao quadrado, ou qualquer um dos exemplos que a gente tem lá. Então, cada uma dessas funções é um exemplo do que aparece aqui. Uma maneira de condensar tudo isso é escrever a IDO assim. Não significa que toda a IDO de primeira ordem se escreva assim, isso é falso. Porém, as classes que nós vamos estudar, desse modo, é suficiente para abordar uma classe, uma gama de aplicações, e para uma introdução, um curso introdutório é o suficiente. Tá? Então, considere IDOs desse tipo. Então, todo o decorrer dessas aulas, as IDOs que vamos considerar são sempre assim. Tá? Pode ser escrita dessa maneira. Ora, agora, o que a gente está pensando? Bom, a gente já viu na aula anterior, no começo da semana passada, na verdade, que existem, em diversos exemplos, pelo menos, né, podem existir infinitas soluções para isso aqui. Então, o primeiro ponto é, traça uma solução qualquer aí, né, uma solução qualquer aí da IDO. Beleza. Então, essa solução é uma função y de x. Né? Então, se y igual a uma y de x, é solução de asterisco. O que é y de x? É uma função. Nas variáveis y de x, ela tem um gráfico. Aí agora, isso foi na semana passada. Agora na aula anterior, a gente falou o seguinte, olha, tá bom, temos aquela família de soluções, infinitas soluções, mas vamos fazer restrição, vamos pegar uma solução que respeita ou com relação a um problema de valor inicial. Quando a gente falou de problema de valor inicial, do ponto de vista geométrico, a gente entende que de todas as curvas que a gente pode desenhar aqui, esboçar, todos os gráficos possíveis, se você fixou um problema de valor inicial, a gente chamou de PVI, então você tem as condições iniciais, por exemplo, eu falei de altura e velocidade inicial, no caso da
corpo em queda livre e assim por diante. Então você tem lá que a posição, ou por exemplo a função y num ponto x0 tem que dar um y0. Então você está fixando um par de pontos x0 e y0 aqui no plano. Então se y de x0 dá y0, significa que o gráfico da função nesse ponto passa aqui. Então de todas as possíveis curvas, que são infinitas soluções, a gente está interessado em ver aquelas que passam nesse ponto aqui, né? Condição inicial. Muito bem, então essa é a restrição que nós fizemos na aula passada. Agora a questão é a seguinte: será que, mesmo que eu não consiga garantir que a função exista, ou que seja única em todo o espaço, será que dá para colocar algumas restrições, tal que, fixado no ponto e por umas boas condições, vai existir uma única solução dessa função, né, dessa equação? Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que observar aqui é o seguinte: é que quando a gente olha para uma função assim, eu esboço e dá a impressão que eu estou pensando que o domínio da função, né, função y é uma função, então ela tem um domínio y que sai de algum intervalo e chega em R, né? Sai de algum intervalo e chega em R. Aí eu escrevo I como sendo o intervalo da reta, esse é o domínio da função. Às vezes causa a impressão que eu estou pensando que R é todo o intervalo, mas isso é porque os exemplos que nós citamos até agora são assim. Não é verdade. Às vezes eu só garanto a solução fixada a condição inicial num intervalo que não é toda a reta. Pode ser um intervalo menor aqui, tá? Um intervalo I aqui menor, tá? Então a função fica definida só no intervalo, só aqui. Para fora eu não sei dizer nada. Então tá vendo? Às vezes a gente pode fazer um estudo local, uma região aqui. Então o teorema de Picard vai nessa direção. Ele fala, olha, numa região, ao longo da condição inicial aqui, vou chamar de um retângulo aqui, ó, perto da condição inicial, eu não sei bem controlar esse retângulo, mas eu sei que se você conseguir responder a algumas hipóteses ou estabelecer algumas condições do teorema, numa certa região, dentro dessa região a gente consegue garantir a existência e unicidade de soluções. Tá? Então, ó, a resposta não é tão satisfatória quanto a gente esperava, no sentido de que não é, será que existe para todo o espaço? Não é tudo isso, mas você vai ver que é bem interessante, bem útil, bem legal mesmo, já ter essa noção aqui. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter que pegar o teorema de Picard e restringir ele a uma certa região aí. Tá? Então o teorema vai exigir algo assim: fixado uma condição inicial, considere uma região A, R, onde é um retângulo mesmo, tá? Um retângulo R é um retângulo da forma AB, CD. Nesse retângulo, nós vamos colocar hipóteses sobre a função f. E colocando hipótese sobre a função f, a gente vai começar a responder esse tipo de questão aqui, que é a existência e unicidade de soluções. Tá? Então vamos direto para o teorema de Picard. Então, o objetivo. Qual que é o nosso objetivo então? O objetivo é encontrar condições suficientes para a existência e unicidade desse tipo de EDO aqui. Tá? Encontrar condições suficientes para a existência e unicidade de soluções para asterisco. Bom, existência é um caso. Tá? Então, é claro que se você não fixa uma condição inicial, a existência não fica, né, quer dizer, não tem problema muito com a existência, tá? Porque ao longo de todo o espaço, se essa função for razoavelmente comportada aqui, vai existir uma solução, embora a gente não saiba exibir. Aí são outros resultados. Mas a questão é, unicidade significa, bom, é fácil de não responder essa unicidade se a gente não fixar o problema de valor inicial, né? Então, a gente vai ter que pegar essa equação estrela e acrescentar aqui um problema de valor inicial, né?
de soluções para o problema de valor inicial. Qual é o problema de valor inicial? A IDO eu vou manter a mesma, dy dx, f de x e y. E y no ponto x0 igual a y0. Agora faz sentido começar a comentar sobre unicidade. Porque antes a unicidade não faria nem sentido se a gente não fixa isso, né? Já a existência, tudo bem, pode ser que nem exista solução nenhuma, dependendo do que você vai inventar. Bom, muito bem, então, quem vai produzir essas condições é o teorema de Picard. Então, o que a gente faz primeiro? Fixa o ponto x0 e y0, então temos lá a região, tome x0 e y0 fixado. Tudo bem. Aí, o teorema de Picard diz o seguinte, teorema Olha, ele restringe algumas coisas aqui, senão a gente não consegue garantir, né? Então, o que ele diz? Para o problema de valor inicial, aqui, vamos chamar isso aqui de 2 asterisco. Tá, então, o que a gente vai ter que supor? O teorema de Picard supõe, primeiro, tá bom, nós já temos o problema de valor inicial. Então, como eu digo, eu vou colocar umas hipóteses que não precisa ser verificado em todo o espaço. Só uma região próxima aí daqui, porque é só aqui que a gente vai garantir que existe solução. Fora desse domínio, que eu não sei, o teorema não garante nada. Mas já é alguma resposta, pelo menos, tá? Então, suponha que, primeiro, R seja um retângulo. O retângulo, eu vou escrever assim, ó, é um intervalo fechado AB, produto cartesiano com CD. Então, esse retângulo aqui. Contido em R2. É retângulo com o par x0, y0 pertencente a R. É claro que x0, y0, é claro que o retângulo tem que conter o par x0, y0. Tem que restringir a ele aqui. Ora, o que mais? Agora as hipóteses são bastante simples, tá? Só que aqui tem que pôr x0, y0 em R ponto interior. O que significa ser ponto interior, professor? Significa o seguinte, eu não quero pegar um retângulo onde x0 e y0 fica nessas bordas. Ele tem que estar no interior, tá? Pode ficar deslocado do centro, mas tem que estar no interior. Então suponha que eu tenho um retângulo, tal que esse ponto é interior. O que mais? Tem 2. Suponha que f de x, y, que é essa função aqui, ó, i, que é a derivada parcial da f em relação a y, ela tem duas variáveis, faz sentido falar de derivada parcial, tá? Uma nova função de duas variáveis. Suponha que a parcial em relação a y e a própria função são contínuos. O que mais? Aqui são contínuas dentro do retângulo R, tá? Então, no interior de R, na verdade, né? Bom, aqui nós estamos pedindo algo interessante, que é o seguinte. Aqui eu posso pôr até interior de R, porque a derivada parcial só no interior de R. O que mais? Só isso, tá? Só isso. Então, o que o teorema de Picard diz? Se, dado o problema de valor inicial, você conseguir um retângulo contendo x0 e y0 no interior, tal que nesse retângulo a função e a derivada parcial são contínuos no interior desse retângulo aí, né, nessa região, então vai existir algum intervalo aqui dentro tal que esta EDO tem única solução y de x, tá? Então eu não posso dizer todo o espaço, mas o que o teorema vai dizer é
Então existe um intervalo I, vamos pôr aqui, intervalo I, tá? Uma região aqui I, tal que tem uma única solução para o problema de valor inicial desse intervalo I. Existe um intervalo I contido em R com x0 pertencente a I e uma única solução y de x para o problema de valor inicial 2 estrelas, né? Para o problema de valor inicial 2 asterisco. Tá? Então, recapitulando. Fixado o problema de valor inicial, eu não preciso testar essas hipóteses em toda a região. Basta que eu consiga uma região, nem que seja bem pequena aqui, tal que essas duas hipóteses são verificadas. Então, vai existir um intervalo, está em vermelho, tal que o próprio ponto x0 está no intervalo. Na verdade, eu posso dizer até que ele é centro desse intervalo, tá? Então, intervalo centrado em x0. E existe uma única solução, então ela existe, né? A palavra aqui, né? Então, existe uma única solução em y de x. Então, existe e é única. Estamos respondendo duas coisas para o PVI definida em I. Né? Uma única solução definida. O que significa? Bom, se você pegou uma região muito pequena, o teorema garante que tem a solução. Mas pode acontecer dessa solução ser maior, ela está definida mais ao longo aqui. E eu não sei, o teorema ele diz que existe naquela região, mas pode ser que ela exista além daquela região. Mas, como eu digo, ele não só não tem o poder para dizer que ela se estende além da região R, e também não garante que ela é única fora do intervalo I. Então aqui no I ela pode ser única, mas pode ser que daqui para frente existam duas. Tá? Aqui ela é única, mas daqui para cá existem duas curvas soluções para esse problema de valor inicial. Isso não dá para ter um controle dessa solução. Ele diz só que nessa região ela é única, fora nada, né? Tá bem? Então é possível construir exemplo onde a solução é única aqui e para fora ela não existe mais. Ou onde ela existe numa região e não existe fora de um certo ponto ali, ela deixa de existir, não fica bem definida. Tá? Bom, então por que eu quis falar disso? Porque na seção 2.2, se eu não me engano, tem lá para ele pede assim, determine algumas regiões onde a gente garante que existe, determina a maior região onde a gente garante que existe solução da IDO e ela é única. Então o que acontece? O teorema de Picard pede para restringir uma região R, mas você pode ir aumentando essa região R. Enquanto essa função e essa função for contínua, vai aumentando, vai aumentando. Tá? Então ele fala, tenta encontrar qual é a maior possível. Bom, a maior possível é a maior região onde isso e isso são funções contínuas. Aí tem que verificar conforme o exemplo em estudo. Quer ver um exemplo aqui? Ó. Então, primeiro exemplo, né? Os primeiros, na verdade, né? Exemplo. Olha só, que coisa. Bom, tudo que a gente viu nas aulas anteriores pode ser que satisfaça ou não a condição do teorema de Picard. Quer ver algumas funções? Ó, essa aqui, por exemplo, essa IDO aqui. dy dx igual a y e uma condição inicial arbitrária, x0 igual a y0, onde x0 e y0 são números reais fixos. Né? Bom, como a função f de xy é contínua, porque a função y para todo par xy, então o retângulo é infinitamente grande, ele é todo plano, a derivada parcial é 1 e sempre existe, é sempre contínua em todo o plano. Então, imediatamente as condições do teorema de Picard são satisfeitas. Isso significa que essa IDO aqui possui, para cada condição, né, esse problema de valor inicial, essa IDO sempre possui solução e para qualquer problema de valor inicial, essa solução é única
num intervalo infinitamente grande aí nesse caso. Tá? Então, aqui, qualquer problema de valor inicial tem única solução pelo teorema de Picard. Agora, volta lá e olha as outras EDOs que nós tínhamos. A outra, por exemplo, era da forma dy dx igual a x vezes y. Também satisfaz todas as condições aqui. Então, pelo teorema de Picard, o retângulo R, nesse caso, é todo o próprio plano. Você pode tomar ele como sendo o plano o maior possível, né? E o teorema de Picard garante que existe uma única solução. Mesma coisa para esse problema de valor inicial aqui. Com y de x0 igual a y0. Novamente, o retângulo aqui é todo R2. Ah, mas será que é sempre assim? Não, tá? Então vamos pegar um exemplo 2 aí. Então, nesses casos aqui, o teorema de Picard garante a existência e unicidade de soluções para o problema de valor inicial, né? A existência, tudo bem, garante se você tirar o valor inicial, mas a unicidade tem que fixar, senão tem infinitas soluções. Tá? Então, para o problema de valor inicial. E é claro, nesse caso, nem precisa de tanto, porque a gente sabe até exibir as soluções, né? Porém, a gente não sabe se ela é única. A gente conseguiu exibir, achou uma função, podia derivado fazer isso, legal. Mas será que ela era única? Será que não tinha uma outra que a gente não conseguia calcular? Então, esse tipo de teorema vem com esse poder, né? Não, fica tranquilo, aquela que a gente exibiu é a única. Uma coisa interessante esse recurso matemático, né? Tá? Às vezes você está, dependendo do problema que você quer modelar, pode ser que outra solução crie uma modelagem completamente diferente. Pode ser que você queira excluir todos os possíveis casos para não levar uma surpresa e de repente não consegue excluir, porque você não sabe se tem mais de uma solução daquela EDO e a outra solução pode criar efeitos que você não esperava. Aí. De repente, não sei, que você está modelando, você, sei lá, um lançamento orbital de um satélite aí, e não queria que nessa EDO que modela o comportamento gravitacional só tivesse aquela solução, porque você preparou o seu sistema para aquele tipo de problema. Se surge uma outra solução que também vai satisfazer isso, pode ser que ele crie um problema. É um exemplo abstrato aí só para dizer que essa coisa de unicidade aqui é interessante. E, até onde a gente sabe, a gente conseguiu somente exibir as soluções, mas não tinha garantido que ela era única. Essa aqui era exponencial, né? Nesse caso, se põe 0 e 1 fica exponencial, mas e se tivesse outra? Né? O teorema diz que não. Tá? Muito bem. Então, aí temos o teorema de Picard. E vamos ver um problema aí onde isso já pode ter uma implicação estranha. Quer ver? Por exemplo, esse problema de valor inicial aqui. Ou melhor, né? É um exercício semelhante à lista. Encontre a maior região onde o PVI com y de x0, onde o problema de valor inicial dy dx igual a x sobre y de x0 tem uma única solução. Tá? Então, encontre a maior região onde esse problema de valor inicial tem uma única solução. Bom, a questão é que, o que diz o teorema de Picard? É que a função que aparece aqui tem que ser contínua e a derivada também. Né? F e y são contínuos. Mas aqui tem um problema, porque se y for zero, essa função não é contínua. Na verdade, não fica nem definida. Então, não faz sentido estudar essa EDO onde y de x0 for igual a zero. Mas o x pode ser zero. Então, nesse caso, se você quiser aplicar o teorema de Picard, você vai ter que assumir que ou y é positivo, ou, né, então, ou x é positivo, ou y é negativo. Logo, nesse caso, a gente teria que pegar o R como sendo a união do retângulo. Nesse caso, retângulo infinito, né? R, cartesiano, 0 até mais infinito.
união com vamos escrever de outro jeito aqui, vem? R é a coleção dos pontos x, y e R2, tal que y é diferente de zero. Então R é a coleção dos pontos ou seja, a região contendo os pontos x0 e y0, onde esse problema de valor inicial tem única solução, é todos os pontos, exceto aqueles onde y é zero. A gente podia até chamar de x0 e y0. x0, y0 para R2, tal que y0 é diferente. Então, você fixa o problema de valor inicial, escolhe o ponto que você quer achar a única solução. Se esse ponto não contém o x0 e y0, onde y0 é diferente de zero, então o problema de valor inicial tem a única solução. Se y0 for zero, aí a solução teria que passar nessa reta. Nesse caso aqui, o plano onde a gente quer aplicar o teorema de Picard é esse aqui, ó. O espaço, né? A região R, né? A região R, nesse caso aqui, é essa região aqui. Todos os pares x0 e y0, exceto esse aqui. Então é tudo menos, com exceção desse eixo y0 igual a zero. Você remove esse eixo todo aqui e todo aqui. Como é que eu sei o comportamento dessas soluções? Eu não sei, não quero no momento resolver essa EDO, mas quero ter uma ideia de como é o comportamento. Aí você faz aquele campo de direções que a gente viu no aula anterior. Tá? Então fica de exercício aí, tentar fazer o esboço do campo de direções aqui e ver como é que ficam as soluções aí, aproximadamente, né? Tá? Então o campo de direções aí vai ficar, por exemplo, para cada valor fixo de x, eu sei que x, y constante, isso aqui fica com um módulo constante, na verdade fica assim, né? Se você fixa 0, 1, fica tudo vetor nulo. Aqui é tudo vetor nulo. Se você fixa 1, 1, 1, 1, o vetor vai ter a unidade 1 dividido por 1. Então fica esse vetor. Né? Lembra lá, é o campo. O campo de direções é o campo 1 e f de xy. Nesse caso é x sobre y. A gente quer esboçar esse campo de vetores aqui. F igual a 1 e x sobre y. F de xy. Né? Você vai descobrir que isso aqui é constante ao longo de retas. Vamos lá. Por exemplo aqui. Quando x aumenta, o denominador aumenta. Então essa componente vai aumentando. Vai ficando cada vez mais inclinado assim. Para cá fica 0, ele vai ficando mais declinado. Assim. E para cá, como é negativo, x é negativo e y é positivo. Negativo e positivo, né? Tá vendo? Isso é negativo e isso é positivo. O campo de direções vai ficar apontando para baixo. Né? Por exemplo, no ponto 1 menos 1 vai valer 1 e menos 1. O vetor 1 e menos 1 está para cá. O oposto desse. E aí, para cá, ele vai apontando para baixo. Quando o x aumenta, por exemplo aqui, a componente também aumenta. Ela vai ficando mais íngreme para cá. E o mesmo acontece aqui. Quando o x fica maior em módulo, só que negativo, a componente também aumenta. Só que mais para baixo. Assim. E aí, vai ficando assim. Então, causa a impressão de que as soluções, as curvas soluções, elas vão surgir aqui, vão acompanhar essas retas e vão se aproximar aqui. Elas vão se aproximar, ainda não sei se elas vão se aproximar desse eixo ou se elas vão se aproximar da origem. Parece que elas vão fazer isso aqui, ó. Parece, né? Não sei. E para cá parece que elas vão saindo assim. Agora eu não sei o que acontece aqui nessa intermediária, onde ela tem vetor tangente nulo aí. Bom. Parece que aqui são infinitos pontos, as soluções são assim, e aqui elas saem. Aqui elas... Parece algo assim. Tá? Bom, para cá deve ser análogo apontando para fora, talvez para baixo. Não sei, tem que calcular ali. Né? Ó, x positivo e y negativo, isso fica negativo, aponta para baixo. X negativo e y negativo, aponta para cima. Então atrai para cá e repulsa para cá.
Isso é o que a gente chama de retrato de fase, mas a gente não vai fazer esse estudo, somente do campo em azul. Tá? Bom, muito bem. Então, o que a gente tem? A maior região, na direção daquele exercício lá a gente tinha, a maior região onde isso acontece é a região onde y é diferente. Tá? Então, essa é a maior região onde o teorema de Picard é aplicado, que é essa região toda menos esse eixo, onde você garante que qualquer problema de valor inicial que você fixa tem uma única solução para toda essa extensão aqui. Então, nesse caso, o teorema de Picard garante que, fixado uma condição, por exemplo, inicial x0, y0 aqui, existe um intervalo I onde ele é única. A gente pode estender esse intervalo e descobrir que ele é todo o eixo positivo. Então, o gráfico dessas curvas, ele começa no zero, para frente do zero, e vai infinitamente para cá. Para cá também, todo o eixo para cá. Tá? Soluções aqui são soluções nulas. Elas não variam. Bom, vamos ver outro exemplo diferente agora. Tá? Então aqui a gente fez algo parecido com o exercício da lista. Aqui a gente voltou no que a gente tinha antes e viu que o teorema de Picard se aplica naqueles problemas nossos, que eram os mais simples, só para ilustrar como a teoria funcionava. E agora a gente vai ver um exemplo um pouquinho diferente, onde não vai ter a garantia da unicidade de solução. Quer ver? Considere essa equação diferencial aqui. dy dx, 0 PVI, dy dx igual a x raiz de y. E y de 0 igual a 0. Tá? Então essa função tem problemas aí. Vamos ver depois como é que está. Tá? Então ela tem duas soluções. Quais são? A primeira solução é a função y de x igual a 0. Ó, y de 0 é 0, que é a função nula. E dy dx, a derivada de 0, é 0 vezes 0. Então a solução nula é uma solução para essa equação diferencial, para esse problema de valor inicial. Mas a gente também tem outra, que é essa aqui, y de x igual a 1/16 de x a quarto. Fica de exercício verificar que essa função satisfaz esse problema de valor inicial. Tem que calcular a derivada, verificar que dá isso, e ver que y de 0 dá y de 0, dá 1 vezes 0 a quarta, que dá 0. Então, é outro problema. Então, nós não temos unicidade aqui. É um exemplo onde não tem unicidade do problema de valor inicial. Tem solução, mas não é única. Tá? É claro que ela não pode estar dentro das hipóteses desse problema de valor inicial, não deve satisfazer o teorema de Picard. Possivelmente a região R, que nós demarcamos lá, para essa função aqui, não inclui o ponto y0 igual a 0. Quer ver só? Olha só a região R nesse caso, né? Região R, então vamos tentar ver por que tem duas soluções. Por que o teorema de Picard não está encaixando nesse contexto, né? Nota que essa função aqui, ela só está definida se y é maior do que 0. Tá? Então, o retângulo R, ele tem que estar contido, o retângulo que tem que satisfazer o teorema de Picard, ele vai ter que estar contido no conjunto dos pontos x, y, tal que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, essa função só faz sentido quando y for maior ou igual que 0. Ele vai ter que estar aqui dentro. Então, quando a gente for aplicar o teorema de Picard para esse problema, de imediato a gente já vai excluir o semiplano negativo. E o que mais? Tenta calcular a derivada parcial então essa é a função f, teorema de Picard. Então a derivada parcial de f em relação a y vai dar x, derivada de raiz de y em relação a y, dá meio de 1 sobre raiz de y. Ora, né, subtrai 1 no expoente, fica menos meio. Assim. Logo, eu já sei que também não pode, para isso a função ser contínua, o teorema de Picard só vai aplicar aqui. Então, a região máxima onde eu posso aplicar o teorema de Picard e garantir existência e unicidade de solução, nesse exemplo aqui, é a região dos pontos onde y é maior que 0. Então, o retângulo que você quer traçar lá no teorema de Picard, ele tem que estar daqui para cima. Tá? Y maior que 0.
aí você pode colocar o retângulo máximo. Como isso é satisfeito por um retângulo tão grande quanto essa região toda, o semiplano positivo, a gente sabe que aplicando o teorema de Picard para qualquer condição inicial aqui dentro, vai ter a unicidade de solução. Mas aqui não, porque deu y de 0 igual a 0. Y de 0 igual a 0 é o ponto x0, 0, 0, é aqui. Então estou fora da região onde eu garanto o teorema de Picard, essa reta não está inclusa. Então é claro que, né, o teorema não garantiu, de fato nesse caso não deu certo. Não significa que, se você está fora da região do teorema, não vai ter unicidade. O teorema é uma condição suficiente. Ele garante que dentro das hipóteses dele funciona. Fora das hipóteses dele pode funcionar ou não. Nesse caso não funcionou. Temos mais de uma solução para a mesma ideia. Tá? Bom, então pessoal, com isso a gente tem uma visão geral de como funciona esse problema. E agora a gente, quando ficar à vontade, tenta verificar se o teorema de Picard vale para dizer se as nossas soluções que a gente vai encontrar são ou não soluções únicas. Tá? Mas o importante que a gente vai passar de agora em diante é ver algumas técnicas de como encontrar algumas soluções de equações diferenciais ordinárias aí. Por enquanto, de algumas classes aí. Começando pelas separáveis. Então, o próximo passo, um assunto diferente, e essa parte encerra aqui, é falar dessa classe de equações diferenciais. Então, o que a gente quer estudar agora? Bom, eu já comentei brevemente desse tipo de equação. Às vezes você já até vai se familiarizar com a conta, porque ficou como exercício de participação, tentar fazer exercícios com essa linha de raciocínio. Tá? Então, falar um pouquinho das equações separáveis aí. Tá? Equações separáveis. Vamos começar com um exemplo, para a gente entender o que está acontecendo. Né? Então, equações separáveis. Ora, a gente viu o seguinte, a gente fez lá, né? Quando começou. A gente pegou lá uma equação diferencial. Vamos pegar, por exemplo, essa equação aqui, exemplo. Repara nessa equação diferencial aqui, ó. dy dx igual a y. O primeiro exemplo que a gente viu no curso, tá? Dá vontade, e até o autor tem a liberdade de escrever assim. Às vezes ele escreve essa equação diferencial assim, ó, dy igual a y dx. Onde isso não tem muito sentido, né? Tá? Tem que dar um sentido para isso aqui. Na prática, esse símbolo significa isso aqui, né? Porque dy dx não faz muito sentido. Porém, essa operação aqui fica justificada. Ó. Se eu tentar calcular a integral disso aqui, a primitiva, né? A primitiva de dy, a primitiva de y. Ops, pera. Cuidado aqui. Tá? Então, isso aqui ainda não tem sentido, mas o que a gente tem vontade de fazer é isso aqui, ó. Escrever dy igual a y dx. Bom, tecnicamente ainda não dá para resolver, mas se a gente conseguisse, por algum motivo, colocar assim, ó, y 1 sobre y dy igual a dx, supondo que y é diferente de zero. Então a solução nula não vai... Quando a gente faz esse tipo de raciocínio, a gente acaba excluindo a solução nula, porque eu não posso dividir por zero. Então se a solução se anular em algum instante, tá? Aqui eu vou ter que pedir, pelo menos por enquanto, que y de x seja diferente de zero para todo x. E aí eu consigo fazer isso aqui. Então suponha que tenha solução. Tá? Suponha que a CDO tenha solução. E que essa solução não se anule para todo x. São hipóteses que eu não sei se são verificadas ou não. Se isso fosse verdade, então isso aqui sempre pode ser feito. Tá? Você passa tudo que tem y para um lado, tudo que tem x para o outro, e escreve assim, a integral a primitiva dessa função é igual à primitiva dessa aqui. Como eu estou falando de primitivas, já vou colocar uma constante aqui. Supondo que y de x é diferente de 0 para todo x. Tá? Então isso eu posso fazer. Então é como se eu passo tudo que tem y para um lado, tudo que tem x para cá e uso as integrais. Daqui vai ficar a integral de 1 sobre y é ln do módulo de y, igual a integral de x, que é x, mais c
mais uma constante. Então, essa linha aqui implica nessa daqui. Essa linha, supondo que y é no nulo, é a solução da CDO, implica nessa aqui. Tá? Então, duas hipóteses implicam nessa e implicam nessa. Não é a verdade contrária, só isso aqui não necessariamente vai implicar nisso. A gente pode excluir algumas soluções quando a gente tenta fazer esse tipo de procedimento. Mas depois a gente vê que consequências isso tem. Bom, eu quero isolar o y, né? Então eu vou passar a exponencial, vou tomar a exponencial. Se isso é igual a isso, então a exponencial disso é igual a exponencial disso. Isso aqui implica que e elevado a ln do módulo de y, que é e elevado ao módulo de y, é igual a e elevado a x vezes e elevado a c. Opa! Cuidado, hein? E elevado a ln do módulo de y. Então, fica aqui o módulo de y. Se isso é igual a isso, então a exponencial disso é igual a exponencial disso. Só que é e elevado a ln de y, então fica módulo de y igual a isso aqui. Ora, isso implica o quê? Como x é constante, eu vou chamar isso aqui de k. Então isso implica que, bom, k é uma constante, mas como eu tenho um módulo de y, se y for positivo, essa constante vai ter que ser positiva. Se y for negativo, essa constante tem que ser negativa. Então eu posso escrever o seguinte, que y sem o módulo é igual a k e elevado a x, onde k é um número real, é candidato à solução de asterisco, tá? Então é isso aí, ó. Tá vendo? A gente consegue candidato à solução, esse que eu queria chamar a atenção. Fazer esses procedimentos aqui que eu acabei de fazer, de dividir por y, tomar o ln, isolar aqui, você obtém candidato à solução. Precisa verificar. Nessas implicações você pode perder algumas soluções, então não sei se são todas que são dessa forma. Eu primeiro substituo lá e verifico que é a solução. Beleza. Então de candidato ele passa a ser uma solução. Variando o cara, eu tenho uma família de soluções. Ainda não posso dizer que são todas. Aí tem que verificar um problema de valor inicial para todos, para dizer que todas as soluções são dessa forma, usando o teorema de Picard. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é isso aqui. Equações desse tipo, você vai isolar o y de um lado, o x do outro, tomar as integrais e aí proceder assim. Tá? E aí você vai obter o candidato à solução, podendo correr o risco de perder a solução nula, por exemplo. Aqui eu não perdi a solução nula, porque quando eu ponho k igual a zero, fica 0 e elevado a x. Então y igual a zero acaba entrando nessa condição aqui. Porém, eu não posso fazer esse procedimento supondo que y é zero, porque daí daria denominador nulo ali. E também y nunca pode se anular. Mas aqui, essa família de soluções, y nunca se anula, exceto quando k é zero. Tá? Então, naturalmente, isso não pode implicar nisso, porque k igual a zero não ocorre nas proposições anteriores. Tá bem? Então, esses cuidados a gente vai tomar. Então, por enquanto, a gente sabe que se a equação é dessa forma, eu obtenho o candidato à solução seguindo esse procedimento. Vamos tentar outro, mas agora de modo mais breve. Ó, um exemplo que eu propus a resposta na época, na aula passada, semana passada, mas eu não disse como encontrei a resposta. Essa aqui. dy dx igual a x vezes y. Vamos de novo tentar fazer o mesmo procedimento? Tudo que tem y para cá e tudo que tem x para cá, para lá. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre y dy, vou escrever como sendo x dx, com integral aqui, mais uma constante. Então isso aqui, mais uma constante. Tá? Então, se y, vamos tentar achar candidato. Como é que a gente faz? Se y é a solução, com y de x diferente de zero para todo x, então, se y for solução e nunca se anular para todo x, então a gente divide, separa e passa a integral. E fica assim. Onde k é uma constante real. Constante. Daí, isso aqui vai implicar que ln do módulo de y é igual a e elevado a x vezes e elevado a k. Não. Aqui a integral de x dá meio de x ao quadrado. Então é e elevado a x ao quadrado sobre 2. Eu vou pôr um 2 aqui, para ficar igual na aula lá. Na aula era assim. Volta lá que você vai ver. Só para tirar esse 2 aqui. Então fica e elevado a x ao quadrado mais k.
aqui é x ao quadrado, né? Aqui é x ao quadrado mais k. Daqui eu vou tirar que módulo de y é igual a e elevado a x ao quadrado vezes e elevado a k. Isso é uma constante. Vou chamar essa constante de c. Por enquanto ela é só positiva. Tá? Mas se eu pego c pertencente a reais qualquer, eu vou obter que y igual a e elevado a x ao quadrado vezes c, onde c é uma constante real qualquer, é candidato à solução da EDO, né? De fato, eu falei lá que e elevado a x ao quadrado era a solução. Verifique que aqui eu não pude pôr y igual a zero para poder fazer essas contas. Porém, quando a gente encontra o candidato, eu permiti que c seja um número real qualquer, inclusive zero. Porque se c for zero, isso também é a solução. Então aqui eu excluí essa solução para começar a fazer essas contas, mas na hora de obter o candidato eu percebi que não tem problema, que eu posso obter c igual a zero também, né? Aí fica a solução nula, né? D0 dá zero vezes a solução. Então é uma solução nula. Porém, se c não é nulo, nunca acontece esse problema, e isso aqui, na verdade, são todas as soluções desse tipo de DO vão ser desse modo aqui. Fixado no problema de valor inicial, vai ter uma única solução satisfazendo ele. Tá bem, pessoal? Então, outro procedimento. Então, esse tipo de equação diferencial que a gente consegue seguir esse procedimento, nós vamos chamar de equação diferencial separável. Tá? Então, definição. Uma equação diferencial da forma. Que forma? Essa forma aqui. Vamos tentar escrever uma expressão geral para isso. Da forma h de y de y igual a g de x dx, está vendo? É alguma expressão h de y que multiplica y, igual está aqui, igual a g de x dx. Onde vamos tentar escrever como equação diferencial, como a gente escreveu, ou dy dx h de y igual a g de x, tá? Então, ó, essa é uma equação diferencial ordinária de ordem 1 na variável y dependente e na variável x independente. Onde nós temos uma fórmula que depende de y multiplicado derivado e do outro lado nós temos x sozinho. Então, esse tipo de equação diferencial é chamado de equação diferencial separável, tá? É chamada de equação diferencial ordinária separável. O que significa se separar? Por que a palavra separável? Porque você separou as variáveis. Tudo tem y do lado e tudo tem x do outro. Né? Exemplo, primeiro é esse, o segundo exemplo é esse, e exercício aí de participação, volta nos exemplos que a gente já viu até agora, de todas aquelas modelagens onde a equação tem ordem 1 e vê quais delas são separáveis. E tenta achar a solução para cada uma delas. Né? Vamos? Ou tenta achar a família de soluções, né? Tem uma família aí que vai aparecer uma família igual aqui, né? Família C. Então, exercício, participação. Encontre, identifique, né? Quais equações diferenciais vistas
nas aulas anteriores são de primeira ordem e separáveis. Encontre a família. Quem é que é a família de soluções? São os candidatos, né? Encontre a família, ou seja, os candidatos à solução. Encontre os candidatos à solução para cada um. Tá? Então, identifica qual delas são de primeira ordem separável e depois encontra lá a família de candidatos à solução. Vai aparecer uma constante aí, né? Não é um problema de valor inicial, então é uma constante. Queria fazer algumas observações aqui. O último exemplo, o exemplo 3. É o seguinte. Esse procedimento aqui causa a impressão de que sempre você vai escrever y dessa forma, em função de x. Isso não é verdade. Às vezes você faz esse procedimento, mas não consegue obter essa forma aqui. Não significa que você não obtém a solução, só significa que você não consegue exibir ela de modo elementar. Quer ver um exemplo onde isso acontece? Quando eu digo de modo elementar, significa não consegue exibir ela como somas, composições das funções elementares aí, que é as funções trigonométricas, as exponenciais, as inversas de cada uma delas e as funções polinomiais. Tá? Nem tudo pode ser escrito, né, com essas combinações. Então, no exemplo 3, onde a gente vai ver isso. Ou seja, você é capaz de exibir a solução, mas não na forma como a gente consegue fazer na maioria dos casos. Então, considera essa equação diferencial ordinária aqui, também de primeira ordem. Né? Eu tirei do livro texto, só para ilustrar, é a x e a menos y, seno x dx, menos y dy, igual a zero. Tá? Se você quiser escrever, divide o dx aqui, ou seja, é a x elevado a menos y, menos y dx dy igual a zero. Bom, é uma equação diferencial separável, vamos escrever na forma já, seja isso aqui é equivalente a dizer que x, vamos escrever tudo para cá, que y dy dx é igual a x e a menos y. Opa, aqui tem um e a menos y. Então, vou dividir tudo por e elevado a y. Fica sobre e elevado a y é igual a x seno de x. Tá? Divide tudo por e elevado a y, nunca é nulo, nunca é zero, né? Então fica y elevado a y, soma aqui, passa para cá, então fica y sobre e elevado a y, dy dx é igual a x seno x. Então essa aqui é uma equação diferencial dessa forma, onde o h de y é y sobre e elevado a y e o g de x é x seno x. Então é uma EDO separável. Claro, por definição de primeira ordem, né? As separáveis para nós são a de primeira ordem. Ora, então nós temos essa EDO separável, vamos tentar aplicar aquele raciocínio de calcular as integrais, né? Daí, aqui eu acho que na verdade é multiplicar por e elevado a y, né? Só correção aqui. Aqui é e menos y, né? Dividido, então na verdade é só multiplicar, então fica y e elevado a y. Tá? Então daí, aplicando agora aquele raciocínio que a gente fez agora há pouco, fica assim que a integral de y e elevado a y, dy, é igual à integral de x seno de x, dx, se existir as primitivas, né? E supondo que y é a solução. Então, se y é a solução, isso aqui deve ocorrer. E agora, como ela vai ficar? Bom, tem que calcular a primitiva dessa função, a variável y. Como é que é essa primitiva? Lembrando que a gente está procurando os candidatos às soluções, isso significa que são todos. Vamos tentar achar os candidatos. A primitiva disso aqui usa a regra do produto. Chama esse aqui de UV. Então fica a integral de U vezes V menos a integral de V du. Nesse caso,
Eu vou chamar isso aqui de e elevado a y dy de dv e isso aqui de u. Então fica u, nessa primeira parte, fica u, que é y, vezes v, que é a integral disso, que é e elevado a y, menos a integral de v, nesse caso é e elevado a y, du, mas du é dy. Então fica a integral de e elevado a y, que é e elevado a y mesmo. Mesma coisa aqui, regra do produto. Então fica u vezes v, nesse caso o v é a integral do seno x dx, dv é a seno x dx, então a integral, né, que é v, é a integral disso aqui, que é menos cosseno. Então fica u vezes v, menos a integral de v, no caso é x, du, dx. Então fica menos a integral de seno x dx. Não, desculpa, aqui é a integral de v du, tá? É dx. Né? Então fica menos a integral do v, que é cosseno x, du, que é a integral de dx. A integral de x é x, então fica dx. Então x cosseno x, não, deixa eu só ver aqui, vai ficar isso aqui é dv, implica que v é igual a menos cosseno x. E esse aqui é u. Então fica u vezes v, x menos cosseno x, menos a integral de v du, que é dx. Então fica menos a integral do cosseno x. Isso dá menos seno x. Com o menos daqui dá mais, então fica mais seno x. Agora sim. Bom, então nós temos aí essa expressão. Repara no seguinte, que mais uma constante c. Né? Repara que eu quero isolar o y em função disso aqui, mas não consigo. Porque como é que você vai inverter essa função assim? Que função é essa? Tá? Isso aqui é a mesma coisa que dizer que e elevado a y, que multiplica y menos 1, tem que ser igual a seno x menos x cosseno x. Então eu queria resolver, para finalizar a resolução, encontrar uma solução para escrever y em função de x, mas não deu. Tá? Então eu encontrei os candidatos. Os candidatos à solução são as funções y de x, tal que para cada número x, e elevado a y de x menos y menos 1, dá isso aqui. Tá? Não é possível inverter isso aqui. Então, nesse caso, a gente deixa por aqui mesmo. Tá? Então, é uma IDO separável, a gente aplicou a técnica, encontrou uma família de soluções, porém não consegue escrever y em função de x. Ou seja, y, as soluções. Portanto, os candidatos à solução são funções y igual a y de x, satisfazendo asterisco. Satisfazendo a expressão para cada Então, o autor do livro recomenda parar por aqui. Tá? Os candidatos à solução são dessa forma. Então, provavelmente na lista de exercícios vai ter solução apresentada dessa maneira aqui, como resolução lá na resposta. Tem uma maneira de prosseguir um pouquinho com isso, que é o seguinte: chama isso aqui de uma função f de y. Dependendo da condição, ela tem uma inversa, vamos chamar de f menos 1. Tá? Então, se, supondo que f de y igual a e elevado a y vezes y menos 1, então escreva f de y dessa maneira. Precisa verificar, usando o que a gente chama de teorema da função inversa, que essa, a gente viu isso lá no curso de cálculo 1, né? Que essa função tem inversa para alguns valores de y aí. A maioria dos valores de y. Né? Acho que nesse caso ela tem inverso de 100. Então, supondo f de y, isso aqui, então isso aqui é f de y. Tem-se que f do y de x é justamente e elevado a y vezes y menos 1, que é essa função, igual a seno x menos x cosseno x mais c, onde c é uma constante real.
Mas não quero y de x, então acha a inversa da função f. Logo, para f a menos 1, definido de r, em r, a inversa de f, temos... Eu não sei, esse é o problema. Quem é a inversa da função f que desfaz isso aqui e isola o y? Eu não sei quem é. Dá para fazer numericamente, no computador, mas não dá para fazer escrevendo como função elementar. Então fica y de x igual à inversa da função f, f é menos 1, do seno de x menos x cosseno de x mais c. É família de soluções para asterisco. Para EDO, né? Chamar de asterisco. Supondo tá vendo então? O livro, o autor aconselha parar por aqui, mas dá para evoluir um pouquinho. E supondo que f é dessa maneira e que ela tem uma inversa, f é menos 1, então eu escrevo y de x como sendo a inversa da função f aplicada aqui. Ah, como é que eu calculo? Eu não sei, mas computacionalmente você pede para inverter uma função, aproximar numericamente, então para cada valor de x ele aproxima isso aqui para uma y de x, encontrando a inversa dessa função. Então isso produz uma família de soluções que eu não sei exibir como soma de funções elementares, porque fica implícito alguma coisa. Tá bem, pessoal? Então com isso a gente apresentou a primeira das equações que a gente tem uma maneira geral de resolver. Eu já havia manipulado isso de um jeito já assumindo algumas coisas, mas agora eu quero, a gente pode definir formalmente esse tipo de equação, que são as equações separáveis. A próxima agora vai ser as exatas, depois as EDOs de primeira ordem lineares e por último as de segunda ordem com coeficientes constantes. Tá? Então, já estamos aptos a resolver então a seção 2.2 do livro texto, de EDOs separáveis, e a seção 2.1 sobre existência e luminosidade de soluções. Se eu não me engano também a 2.4, que é de equações separáveis. Né? Tá bem? Então, o A2.3. Bom, então a gente agora, na semana que vem, retoma aí o raciocínio e a gente se vê nos atendimentos aí, no final de semana.